A torcida chama o nome de Luciano. E ele chama o time. No apito do juiz, um sinal da cruz para se benzer. E olha, ele ia precisar. Desde o começo, São Paulo foi para cima. E a história dos últimos jogos até ali se repetia. Bola que passa pelo pé de Luciano, termina em gol. Luciano, perfeito na linha de fundo, de direita, para jogar na cabeça do Arboleda. O toque no braço de Martinelli podia ser a confirmação da boa fase. Mas, graças a Fábio, não foi. Fábio brilha, o experiente goleiro do Fluminense. Já no segundo tempo, Bobadilha chutou. E Ferrarese avisou. O gol era mesmo de Luciano. Olha onde a bola bateu. Os jogadores do São Paulo estão reclamando porque o juiz já invalidou o gol. De fato, não era tarde do camisa 10. Mas o time de Crespo ensina que nem sempre é necessário ter sorte. Não é fácil, errar um pênalti, o VAR anulou o gol. E o time é sempre igual, sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola. Alan Franco roubou, Luciano passou e da tabelinha veio o segundo gol. Levantamento, Ferreirinha! E no primeiro ataque do Fluminense no segundo tempo, o Xavier bateu pro gol! Gol! Se Arboleda é o zagueiro artilheiro, Ferrarese virou o zagueiro garçom. Tapia pode bater, Tapia! É o primeiro com a camisa do tricolor! Esse foi um jogo diferente, e não só pelo azar incomum do Luciano dentro da grande área. É que com 3-1 no placar, o São Paulo conseguiu a terceira vitória seguida, algo que não acontecia desde janeiro. E para a melhor sequência da temporada, basta vencer aqui, pela Copa do Brasil. Você sabe que em um mata-mata tem 180 minutos, não só 90. Então sabe que tem que equilibrar as energias. E já vamos mostrar para vocês aqui o efeito Crespo. Olha lá, elevador subindo. Na 16ª rodada, o São Paulo estava atrás do Corinthians e agora passou. Olha lá, tá 3 posições na frente do Corinthians, 1 pontinho só. O Crespo mudou a coisa, né, Caioba? Muito bom treinador, né? Você vê o São Paulo agora defensivamente muito mais sólido. Você vê o São Paulo com circulação de bola, com volume ofensivo, ganhando o jogo de várias maneiras. Algumas decisões, por exemplo, acertadas, como deixar o Luciano mais próximo do gol, onde ele é muito mais produtivo. Então, essa arrancada do São Paulo, esse bom momento na temporada, passa muito pela chegada do Crespo. Boa. E eu voltei e junto com ele, o puro suco do Brasileirão. Merece começar este bloco aqui do Jogo Aberto é o São Paulo. Começou com uma derrota diante do Flamengo e depois deslanchou. Hernan Crespo está conseguindo mostrar um time bem qualificado, coletivamente cresceu de produção e conquistando resultados. Tanto é que o São Paulo já é o 8º colocado com 22 pontos e não deu chances para o Fluminense. 3-1 em casa. A equipe do Renato Gaúcho esqueceu, acho que o passaporte lá nos Estados Unidos, que não está carimbando ninguém mais na volta do Mundial. E o São Paulo, com o Luciano mandando muito bem, venceu mais um. Tá cresponizado, ele falou. Nossa, cresponizado. Duelo Rio-São Paulo com equipes em momentos distintos. O tricolor paulista vinha de 2 vitórias consecutivas, sendo uma delas contra o rival Corinthians. Já os cariocas, depois da Copa do Mundo de Clubes, não venceram nenhuma. Ou melhor, não sabem o que é somar pontos. Foram 3 derrotas em sequência. O jogo não deixou esconder a fase de cada equipe. O São Paulo conseguiu construir o gol. Luciano tentou de fora, Ferreirinha isolou. Na terceira chegada, ninguém parou Arboleda, que aproveitou o cruzamento de Luciano. Crespo aplaudiu, até porque o camisa 10 participou de 6 dos 8 gols do tricolor desde a chegada do argentino. O cara tá com moral. Pode até se dar ao luxo de perder pênalti. Hernan Crespo gostava do que via. Renato Gaúcho não podia dizer o mesmo. Por isso, fez 4 substituições no intervalo. Já o São Paulo não mexeu. Não mexeu e continuou fazendo o que fez no primeiro tempo. Tanto é que no início da segunda etapa teve gol anulado de Bobadilha.
Vamos combinar que essa participação do Luciano não vale, né? Para, bem de novo. Lá antes de entrar, tá bom? Aqui, ó. Tá checando, calma. Pega no braço. Pega no braço, tá? Pega no braço. Aqui, ó, é no braço, tá? Davi, vou recomendar a revisão pra você de um possível toque no braço de imediatez, tá? É uma mão de imediatez. Tô voltando com a decisão de falta a favor da equipe do vermelho, ok? Ok. 4 minutos depois, não teve como. Ferreirinha não marcava desde 20 de abril. Desencantou depois de cruzamento de Marcos Antônio. Mesmo o Fluminense diminuindo com Samuel Xavier, o São Paulo não deu sinais de que o empate chegaria. Na verdade, fez o contrário. Gonzalo Tapia marcou o primeiro dele com a camisa tricolor. Depois dos 90 minutos, as fases seguem as mesmas. Terceira vitória seguida dos paulistas. Quarta derrota consecutiva dos cariocas. Qual será então o problema que Renato Gaúcho vai ter que decifrar? Todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Interessante é que o time começou a pontuar e agora pode ficar um pouco mais tranquilo. Muito bem, esse jogo, ele teve vários lances. Aliás, o São Paulo foi para cima o tempo inteiro. Poderia realmente ter feito esse placar de 3-1 antes. Não precisava esperar o finalzinho já do jogo, porque fez uma produção ofensiva bem sólida. O São Paulo começou já partindo para cima do Fluminense, sem dar chances. E a gente começa com um pênalti, né? Que foi marcado para o São Paulo e não convertido pelo Luciano, porque o Fábio fez a defesa, lembrando os elogios do Ronaldão aqui na época da Copa do Mundo, hein? Foi pênalti para vocês? Um pênalti bem marcado ou mal marcado? Para mim, bem marcado, foi pênalti, realmente. Só ficou naquela dúvida do cartão, né? Se é amarelo, se é vermelho, porque a bola ia ser gol. Aí bate na mão assim, então, mas pênalti claríssimo, na minha opinião, Renato. E para você, Ronaldo? Então, a bola pega na perna e desvia, né? Não sei se pega na perna dele, eu acho que ficou Fernando mais... Freitas. Se pega na perna dele e explode na mão dele, eu acho que não é pênalti. Tanto é que eu vou na linha do Marco Aurélio Cunha, né? É verdade. Ele fala muito, pênalti... Da energia, que faltou energia? Não, que pênalti mal marcado não entra. Pênalti mal marcado, a bola não entra. Então eu vou na linha do doutor. Então pra você não foi pênalti? Pra mim não foi pênalti, porque a bola explodiu nele. Pega na perna, explode na mão dele, ele não teve a intenção... Fala aí, doutor. De colocar a mão. Dizem que pênalti mal dado não é convertido. Uma hora volta contra Será a gente, que ele vai ter essa opinião? Eu marcaria essa penalidade, Chico. Então, esse lance é muito legal porque ele simboliza essa mudança na regra, né? Em algum momento, bateu no companheiro ou bateu no corpo do próprio jogador e depois no braço, anula, não é pênalti. Só que a regra mudou. Agora, você precisa analisar também se o movimento está natural ou antinatural. E esse é justamente o problema. É um movimento totalmente antinatural do Martinelli. Ele está com o braço aqui, ó. Se o braço dele está no movimento de jogo ali, a bola bate no Freitas e bate no braço dele, não é pênalti. Agora, como ele está com esse braço e a bola vai pro... Então, não, a regra diz agora, isso. Nós vamos ver um lance igual esse aí. Amanhã vai ter um lance igual esse daí e ele não vai dar o pênalti. Mas o braço está erguido, cara. Tá muito erguido, irmão. O braço está muito Sim, mas ele tem que estar aqui assim, o critério, então, é esse, né, que você falou? Como é que ele vai pra disputa com o braço aqui? Bateu no pé, bateu na mão, o braço aberto, é pênalti. Vocês entenderam? Não é isso. Essa é a regra. Então, vocês entenderam. Tem que dar. Tem que dar, não é? Então tem que dar esse pênalti, pô. Ah, o Ronaldo, se a gente oferecer o livro de regras, ele não vai ler. Mas eu tô dizendo do critério, mais uma vez o critério. Nós vamos ver o lance igual. Não, aí não é critério, ele foi lá e analisou. Ele tem que analisar essa movimentação. E ele viu o braço do jogador muito alto. Eles inventam cada regra, cada jogo, cada juiz tem uma cabeça, outra, ação de bloqueio com a bola indo pro gol. Ação de bloqueio com a bola indo pro gol. Então eu quero ver. Agora teve outro lance em que o São Paulo viu um gol seu ser anulado. A gente vai mostrar o lance agora. Olha só, a gente vai deixar a jogada seguir. Bate no braço do Luciano. Aí tem aquela história a gente vê essa regrinha da manga da camisa, em qual lugar que bateu. Quem tem que interpretar e analisar isso é a arbitragem, ó. Tanto que ele vai lá para olhar
para ver se ele valida ou não o gol. Chico, já vou direto com você aí. Então eu acho que aí, por que ele foi chamado? Porque para mim é uma questão que não tem discussão, é a regra mais clara da regra. A regra não é clara, né, meu amigo Arnaldo? Olha, vê a origem aí, a origem pra mim é pênalti. Não, o cara tá com o braço... Pra mim a origem aí é pênalti. Não. Porque eles estão dando pra baixo. Não, braço pra baixo e colado no corpo. Aí é uma interpretação da regra, porque aí é bola rolando. Quando é gol, bateu no braço, bateu na mão, independentemente se está natural ou não natural, acabou, tem que anular. Qual é a dúvida que eu acho que o VAR teve? Primeiro, na origem, para ele interpretar. Segundo, porque a FIFA complicou ainda mais a regra, usando como exemplo, né, a manga de camisa para dizer que até a junção do ombro aqui não era a mão, que a mão começava depois. Só que a manga de camisa, se ela for comprida assim, não pode ser utilizada como exemplo, né? Porque aqui já é braço. Ó. Então vou jogar com a camisa de academia. Aí complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Então, assim, resvalou no braço do Luciano, para resumir, resvalou no braço do Luciano e aí, infelizmente, tem que anular. Foi um golaço do Bobadilha, mas tem que anular. Pois é, e temos mais um lance aqui que foi dado. Agora o São Paulo teve um gol validado e muita gente duvidando das linhas traçadas. E aí, Rona? Tá impedido, Ferreirinha. Eu assisti no jogo, falei, pô, o cara tá na banha, o que tá fazendo? É o zagueiro? Não, é o Ferreirinha. Gol. Falei, tá impedido. Aí vem a linha, eu falo, tá impedido. Aí vem o VAR e fala que não. Então tem coisas que eu quero só o critério desses caras, não é possível. Eu fiquei bem na dúvida realmente nesse gol aí, se estava impedido ou não estava. Quem diria, eu estou com o Ronaldo, eu também vi impedimento. Tá vendo? Mas aí veio a linha traçada, não tem muito o que fazer, né? Não, aí... Mas a olho nu, digamos assim, parecia impedido. Você tá impedido com a linha, quando ele vem a linha, você fala, também. Vai dar impedimento. Esse eu fiquei na dúvida mesmo, Mas aí Chico. tem que, gente, impedimento semiautomático, a gente já discute tanta coisa aqui, se é pênalti, se é não pênalti, se é bola na mão, se é bola... Esse aí é um que a gente não vai mais discutir. Esse aí a gente não vai precisar mais discutir, ó, ou é ou não é, né? Grávida, no meio grávida e tal. Pronto, acabou. A Copa do Mundo foi tão rápido, né? Essa decisão vinha, ninguém questionava, tudo certo. Ó, CBF, tá faltando dinheiro, a gente faz um pix aqui. Isso, eu não vou fazer não. CBF tem um Deus do céu. Bom, quem tá sempre em dia com o futebol, com as contas, com salários, etc., é o Flamengo, né? O Flamengo é um time que voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, bateu o Galo por 1-0. André. O São Paulo, assim, me surpreende. Ainda é pouco, né? São 5 jogos com o Crespo para você também tirar conclusões. Mas ele está dando uma resposta que eu não imaginava. Eu falava, olha, com tantos desfalques, ainda a questão do Oscar, né, que volta e já sofre um problema novamente, eu imaginava que seria difícil tirar mais do que o São Paulo tinha pela questão dos desfalques. Muito mais. E o Crespo está dando essa resposta. Como eu falei, ainda são 5 jogos, mas são boas atuações. Você vê essa, como a Nath falou, né, um time bem mais consistente no coletivo, você vê individualidades que têm crescido cada vez mais, né? O Marcos Antônio em grande fase, o Bobadilha também se estabelecendo e o Luciano, obviamente, né? Com 3 gols, 3 assistências, ainda que tenha perdido o pênalti, mas mais uma vez sendo importantíssimo. Então é um time que evoluiu mais do que eu imaginava que pudesse, ainda mais com a não volta do Oscar, né? Porque voltou e pouco jogou. E a não volta do Lucas. E do Lucas. Então, assim, tendo que suprir a ausência do Caleri, ainda que não viesse num grande momento, mas ainda assim uma referência desse time. É alternativa sem o André Silva, né? Exato, com o Ferreirinha entrando e muito bem, não só pelo gol. Então, assim, tem me surpreendido positivamente o trabalho do Crespo até aqui, em especial os últimos 4 jogos. O primeiro foi bem ruim, mas nos outros 4, o empate contra o Bragantino já tinha apresentado uma grande evolução e depois das 3 vitórias. As 4 derrotas do Fluminense... elas são preocupantes, obviamente, porque mostra o quanto o time vai ter muita dificuldade para suprir a ausência do Arias. Acho que esse é um ponto determinante. Flamengo, Cruzeiro, a de ontem e o do Palmeiras. Quando o Flamengo não jogou mal, né? Então, a proposta de jogo até que se defendeu, ok. Mas falta ataque. E no segundo tempo contra o Cruzeiro também não foi mal. Então, acho que em alguns momentos o time demonstrou desempenho. Só que aí junta algumas coisas. A questão do nível dos adversários. O Fluminense tinha perdido antes do São Paulo os 3 primeiros colocados do campeonato. Então, acho que isso também condicionou você ter 4 derrotas logo depois do Mundial. Pega um São Paulo embalado. Também isso acaba, lógico, não é... Não é... fora de casa. Não é também uma, assim, justificativa para você aceitar 4 derrotas. Não é. Mas acho que cada jogo é uma história, né? Exatamente. Contra o Cruzeiro, ele martelou o segundo tempo inteiro, 3 bolas na trave, etc, não conseguiu. Perdeu o jogo. E aí Contra o Flamengo, ele entrou para não perder. Acabou tomando um gol no primeiro tempo, fez uma atuação até, a meu ver, dentro da estratégia superior do Flamengo.
Então, Quando São Paulo o Palmeiras ele também mal. teve momentos melhores, perdeu o jogo em 2 falhas individuais. Sim. Ele teve um primeiro tempo melhor que o Palmeiras, estava chegando mais Acho que de desempenho esse foi o pior jogo. E o de ontem contaminado concordo. pelo fato de você começar a poupar jogadores pensando em Copa do Brasil, que aconteceu com outros clubes, não só com o Flamengo, com o Fluminense nessa rodada. Só que aí você já não tem um time. O Fluminense hoje não tem um time definido, montado, porque ele está tentando se reconstruir, especialmente após a saída do Arias. Entender como é que o Ganso perdeu o espaço. Então, com 3 zagueiros, não é com 3 zagueiros. Ontem botou o Freitas como lateral, com 3 volantes. O Renato está procurando um time que ele conseguiu fazer funcionar ali mais ou menos, funcionou bem durante o Mundial de Clubes. Só que tinha o Arias. E agora como é que faz sem o Arias? Então, é um momento de muita transição para o Fluminense e... Por mais que você está querendo defender, porque são jogos específicos com desempenhos e resultados que são consequência de situações específicas. Ontem, poupou jogadores. Contra o Palmeiras, dois erros individuais decisivos. Sim. Contra o Flamengo, tomou um gol no final de um jogo que ele não queria exatamente propor muito, não. Ele queria só amarrar o Flamengo. Acabou sendo castigado. Então, são circunstâncias. Teve individuais também, você não acha? Os gols... Por exemplo, o Ferreirinha aparece sozinho. Mas eu acho que é mais erro coletivo do que individual ali. De quem pega quem. Muito questionamento em relação ao gol do Cruzeiro. O do Arboleda também. Verdade. Da questão do impedimento ali. Que é o mesmo, semelhante ao do Cruzeiro. Um foi anulado, Cruzeiro e Ceará. O gol do Ceará, né? Que seria o terceiro gol do Ceará. Mas até dentro desse... E acho que é importante pontuar isso porque a gente olha essa tela, por exemplo, olha 4 derrotas, parece que tá tudo errado e o time é um desastre. Acho que não é por aí. Assim, acho que você tem que ser contextualizado, ainda que tenha problemas, pra você ter perdido 4 seguidas. Para mim, a questão do Arias ela é determinante, porque você estava falando do cara que vinha sendo destaque no futebol brasileiro. Para mim, era o jogador que individualmente mais impactava um time, qualquer time do campeonato. Na seleção do Mundial. Exato. E aí acho que é um ponto até para o Fluminense pensar na sequência. Eu acho que a situação hoje não é simplesmente encontrar um jogador ou ir no mercado e encontrar um substituto ali pro Arias. Não tem. Eu acho que é você mudar a forma de jogar. Acho que você vai ter que fazer adaptação. Mas precisa contratar jogadores. Precisa. O Arias você não vai achar. Exato. Você não vai achar. Mas acabou de contratar, Eugênio. Soteldo? Acabou de contratar, um pedido do treinador. Mas eu acho que para mim passa muito mais em você... John Kennedy que voltou. Aí vai acrescentar em algum momento, mas até agora eu acho que assim é que o Arias era um jogador que fazia tudo. Exato. Defensivamente entregava muito. Ele defendia, ele construía, ele finalizava. Era um cara que era 3 em 1. E você não vai achar esse jogador. E não adianta assim, vou ter que gastar 20 milhões de euros. Porque o Arias não custou isso. O Arias ele foi sendo construído com o tempo, ele foi evoluindo com o tempo dentro do Fluminense. Então você tem que identificar jogadores, você não vai ter uma resposta imediata para alguém que faça e que encaixe no time como ele encaixou. Mas você precisa investir em bons jogadores. A torcida ficou desesperada semana passada porque vazou o interesse do Fluminense do Vitinho. Aí é mais um Canóbio, mais um Soteldo e tal, jogadores que não mais um Serna, que não estão resolvendo, que não entregam o que o Fluminense precisa, a consistência que o Arias tinha. Esse é o caminho. E acho que até pensar, fazer essas movimentações, mas também encontrar uma nova forma de jogar para suprir, porque o Arias era muito influente no jogo. Então, como a gente está falando, assim, não adianta você pensar numa reposição pontual de um cara que se construiu tão importante. Acho que o Fluminense... Tem que mudar a forma de jogar, né? Readequar o seu time coletivamente. Reconstruir o time. É isso. É bem por aí. E não é rápido isso. Não é rápido. E aí você precisa do tempo de treino. E aí eu concordo com o Renato. E aí, mas o calendário, ele não te permite isso. E o São Paulo, Eugênio? Você falou pouco sobre o tricolor do O São Paulo vive um momento muito bom. O São Paulo ontem, sob o comando do Crespo, conseguiu sua 3ª vitória em 5 jogos. O Zubeldia teve, se não me engano, 12 jogos e ganhou 2. Não, mas aí você está tirando a Libertadores, né? Estou falando de Campeonato Brasileiro. Ah, bom, porque na Libertadores ganhou um monte. É claro que tem algumas vantagens. O Crespo pega um time, faz uma intertemporada e está focando só em jogos de brasileiro até aqui. Até agora, ele não dividiu o calendário com outras competições. Vai começar a dividir agora, nesse meio de semana. Mas ele teve muito mérito de rearrumar a equipe, redesenhou a equipe, aquilo que a gente falava do Fluminense. Ele joga de uma maneira completamente diferente daquela que o Crespo, que o Zubeldia jogava. Conseguiu fazer esse time ser muito mais intenso em todos os momentos da partida, deu uma dinâmica que a equipe não tinha e
sem ficar reclamando das ausências, porque elas continuam lá. Para ele, nunca foram presentes, a não ser durante um pequeno tempo ali, no jogo contra o Bragantino, que ele teve o Oscar, e no iniciozinho do jogo com o Corinthians, né? Foi, ele já teve que montar o time sem eles, então não é novidade. A realidade dele é o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, vou trabalhar com o que eu tenho. Não vai dizer, porque eu não tenho o Lucas, porque eu não tenho o Caleri, não. É isso aqui que eu tenho. E ele conseguiu fazer o time jogar, o time ser intenso, o time ser competitivo, o time trabalhar bem a bola com o material que ele tem. O que você achou? Ou vocês acharam? Eu gosto muito do Ferreirinha. Eu acho um jogador tecnicamente diferente, que tem o drible, que tem a ginga, que pode talvez não ter essa intensidade, assim, essa coisa do físico, de trombar com o adversário e tal, mas com a bola no pé, né? Tem qualidade técnica. Tem qualidade. Ele quebra a linha de marcação com um drible curto. O gol contra o Juventude parte de um lance que ele vai mais uma vez à linha de fundo e no espaço muito curto ele consegue tirar